Nação rubro-negra, para tudo o que você está fazendo agora, para o trabalho, para a conversa, para o que for, porque a notícia que eu trago hoje é daquelas que vai fazer o seu coração disparar de um jeito absurdo e vai dividir a nação no meio. Everton Cebolinha, o nosso camisa 11, o homem que chegou como solução para a ponta esquerda, pode estar com os dias contados no Flamengo e com a mala pronta para voltar ao futebol europeu. E isso não é rumor barato, não é conto de pescador, não é especulação. Calma que a melhor parte ainda está por vir. Porque não é só um interesse, não é só uma sondagenzinha de empresário. São 3 propostas de pré-contrato na mesa do jogador, com contrato perto do fim, e um gigante da Itália na frente de todo mundo, a Fiorentina. Será que a gente vai perder o Cebolinha de graça? Será que o Flamengo ainda tenta renovar ou já é fim da linha? Fica comigo até o final porque na resenha eu vou te contar o que o Flamengo deveria fazer, e eu quero saber a sua opinião. Nação, antes de entrar na bomba, a gente precisa contextualizar quem é o Everton Cebolinha dentro do Flamengo, porque esse não é um jogador qualquer e a história dele aqui explica exatamente por que essa saída para a Europa faz tanto sentido agora, e por que dói tanto pensar em perder ele. O Everton Soares, o Cebolinha, chegou ao Flamengo em 2022 vindo do Benfica com status de contratação cirúrgica, repito, cirúrgica. O Flamengo pagou cerca de 16 milhões de euros, uma das maiores compras da história do clube na época, justamente porque ele era o cara que tinha brilhado no Grêmio, sido o melhor jogador da Copa América de 2019 pela seleção brasileira, e tinha ido para a Europa com a expectativa de ser craque. Aqui no Flamengo, a gente viu lampejos daquele Cebolinha do Grêmio, aquele drible curto, aquela explosão pela ponta esquerda, gols importantes, assistências, mas a gente também viu um jogador que sofreu demais com lesões, com a falta de sequência, com a sombra de outros pontas como o Bruno Henrique, e que nunca conseguiu ter aquela temporada incontestável de 40 jogos como titular absoluto. E por que eu estou te falando tudo isso? Porque o torcedor precisa entender que o Cebolinha nunca foi um jogador rejeitado pela nação, muito pelo contrário, a nação sempre teve um carinho enorme por ele, sempre pediu mais chances para ele, mas a diretoria agora se vê em uma encruzilhada brutal: manter um ponta caro, com salário alto, com histórico de lesões, ou liberar para a Europa e abrir espaço na folha. E é exatamente nessa encruzilhada que entra a informação real, concreta, com fonte, que eu vou te trazer agora. Agora chegou a hora da notícia. Sem enrolação, direto ao ponto, do jeito que a nação rubro-negra merece. Isso não é rumor barato, não é conto de pescador, não é especulação. É informação real, concreta, que o Flamengo está vivendo agora nos bastidores do mercado da bola. O Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, e a informação que chega com muita força nos últimos 5 dias é que ele não deve renovar esse contrato com o rubro-negro. E quando um contrato entra nos últimos 12 meses, meu irmão, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sair de graça lá na frente. E é exatamente isso que está acontecendo. O staff do Cebolinha tem em mãos, neste exato momento, 3 propostas oficiais de pré-contrato para 2027. Anota aí para não esquecer: a primeira do Krasnodar, da Rússia, com um projeto financeiro fortíssimo; a segunda do Colorado Rapids, dos Estados Unidos, da MLS, com a promessa de ser o grande nome do time; e a terceira, e mais importante de todas, da Fiorentina, da Itália, time tradicional da Série A italiana, que está na frente na disputa para levar o atacante. A Fiorentina, nação, não está brincando. Os italianos veem no Cebolinha o ponta driblador, veloz e com experiência europeia que falta no elenco deles, e já sinalizaram que querem fechar esse pré-contrato o quanto antes para garantir que ele chegue em janeiro de 2027 sem custos de transferência, ou até tentar uma liberação antecipada ainda em 2026 com uma compensação financeira para o Flamengo. E aqui tem um detalhe que muda tudo e que pouca gente está explicando para você: se o Flamengo não quiser perder o Cebolinha de graça em dezembro, a única forma de fazer dinheiro agora é negociar uma saída imediata, vendendo por um valor menor nesta janela. Caso contrário, a partir do meio do ano, ele assina onde quiser e o Flamengo não vê um real. Por isso que a Fiorentina está na frente, porque oferece o caminho de volta para o grande centro do futebol europeu, para a Itália, para uma liga onde o Cebolinha já conhece o estilo de jogo dos tempos de Benfica, e onde ele pode se valorizar para voltar à seleção. Meu amigo, o relógio está correndo para a diretoria do Flamengo. Essa é a parte que a gente precisa analisar com frieza, de flamenguista para flamenguista, porque esse canal não é de ilusão, esse canal é de verdade. E quando a gente fala de contratação e de saída, a gente tem que falar de dinheiro, de contrato e de viabilidade real. A Fiorentina perdeu pontas nesta temporada, busca um jogador de lado de campo que quebre linhas com drible, e o Cebolinha se encaixa perfeitamente.
Ele tem 29 anos, está no auge físico, conhece o futebol europeu, fala a língua do jogo europeu, e viria sem custo de transferência se esperar até janeiro. Para os italianos, é uma contratação cirúrgica, repito, cirúrgica, de baixíssimo risco e altíssimo potencial. Eles pagam só salário e luvas, e levam um jogador que no Brasil custa 16 milhões de euros. Para o Flamengo, por outro lado, a saída do Cebolinha abre uma ferida tática e financeira. Tática porque, mesmo com altos e baixos, ele é o único ponta do elenco com a característica de drible curto para dentro, de um contra um puro, diferente de um Luiz Araújo que é mais velocista ou de um Bruno Henrique que hoje joga mais centralizado. Financeira porque o Flamengo investiu pesado e pode ver esse investimento sair pela porta dos fundos sem retorno nenhum se não agir agora. A diretoria precisa decidir nas próximas semanas. Tenta renovar com redução salarial e mantém o jogador? Ou aceita uma proposta de saída imediata da Fiorentina por 4, 5 milhões de euros para não ficar a ver navios? É uma decisão que vai mexer com o planejamento de 2026 inteiro. Nação, se você ainda não se inscreveu, aperta o botão vermelho agora. Se você curtiu o vídeo até aqui, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer e faz essa notícia chegar para mais flamenguistas. Esse aqui não é um canal de robô, é um canal feito por flamenguista para flamenguista. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. E já me responde aqui, você já sabia dessas 3 propostas? Chega de reportagem, chegou a hora da resenha. A hora onde eu saio do modo repórter e entro no modo torcedor, porque eu não vou fingir que não tô empolgado e ao mesmo tempo preocupado com essa história. Na minha visão, se o Cebolinha for para a Fiorentina nas condições certas, é bom para todo mundo, mas com uma condição que o Flamengo não pode abrir mão. Eu tive que parar e respirar quando li essa notícia da Fiorentina, porque eu gosto do Cebolinha, de verdade, mas a gente não tem tempo para divagar, o Flamengo precisa agir agora, fazer o contato inicial, colocar uma proposta concreta na mesa, ou decidir vender. Vamos ser sinceros, nação. O Cebolinha no Flamengo foi um jogador de lampejos, não de constância. Quando ele está bem fisicamente, ele é titular absoluto, ele decide jogo grande, ele chama a responsabilidade num contra um que poucos no Brasil chamam. Mas quantas vezes nos últimos 2 anos ele ficou fora por lesão muscular? Quantas vezes ele voltou, precisou de 4, 5 jogos para pegar ritmo e se machucou de novo? O Flamengo hoje não pode ter um ponta de 1 milhão por mês no banco ou no departamento médico. Se a Fiorentina oferece um projeto esportivo onde ele será titular na Itália, com visibilidade europeia, e o Flamengo consegue pelo menos 5 milhões de euros agora para reinvestir em um ponta mais jovem e mais físico para o elenco de 2026, para mim, faz sentido liberar. Mas se for para sair de graça em dezembro, aí é amadorismo da diretoria, aí é erro crasso de planejamento, e a nação tem todo o direito de cobrar. E tem outro ponto que ninguém fala, o Cebolinha quer voltar para a Europa. Ele tem 29 anos, ele sabe que essa é a última grande janela dele para voltar ao centro do futebol mundial antes dos 30. Na Itália ele se valoriza, ele volta a sonhar com seleção, ele joga contra Inter, Milan, Juventus toda semana. Você, no lugar dele, com o contrato acabando, com a Fiorentina te ligando, com Krasnodar e MLs na mesa, você ficaria no Flamengo para ser reserva ou tentaria a Europa de novo? Pensa comigo. Então vamos aos cenários reais, concretos, que podem acontecer nas próximas semanas e que você precisa ficar de olho. Cenário 1. O Flamengo tenta uma renovação curta, de mais 1 ou 2 anos, com redução salarial e metas por produtividade, tentando convencer o Cebolinha a ficar como peça importante do elenco. É difícil, porque o jogador já tem propostas melhores financeiramente lá fora. Cenário 2. O mais provável na minha visão. O Flamengo negocia uma saída imediata com a Fiorentina ainda nesta janela, aceitando um valor menor, entre 4 e 6 milhões de euros, para não perder de graça e já liberar folha salarial para buscar um substituto no mercado da bola. E cenário 3, o pior para o Flamengo, empurra com a barriga, não renova, não vende, e em julho Cebolinha assina o pré-contrato com a Fiorentina e vai embora de graça em dezembro, deixando o clube sem nenhum retorno financeiro depois de ter investido 16 milhões. Qual desses cenários você acha que vai acontecer? Porque a bola agora está com a diretoria. O staff do jogador já deixou claro que quer a Europa, a Fiorentina já se posicionou na frente, e o Flamengo precisa decidir se vai ser protagonista ou se vai ser refém do contrato acabando. A gente não tem tempo para divagar, o mercado da bola europeu fecha em breve e a Fiorentina não vai esperar para sempre. Então é isso, nação rubro-negra. A informação está dada, a resenha está feita,
Agora eu quero ouvir você, de flamenguista para flamenguista. O Everton Cebolinha está de saída, com contrato perto do fim, com a Fiorentina na frente, com Krasnodar e Colorado Rapids também na jogada, e com o Flamengo precisando decidir agora se vende, renova ou perde de graça. Comenta aqui embaixo, você quer que o Cebolinha fique e renove com o Flamengo? Ou você acha que é hora de vender agora para a Fiorentina e fazer dinheiro? Escreve fica ou vende aqui nos comentários que eu vou ler tudo. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma bomba do mercado da bola do Mengão. Aqui é Flamengo Notícias Rio de Janeiro e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, nação. Vamos, Flamengo!